Vamos agora viajar um pouquinho também pela síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Foi algo extraordinário o quanto de palestras que nós tivemos lá, o quanto de aulas excelentes e o nosso querido Eduardo Zui, diretamente de Floripa, estava lá na caravana da Neurogastro, passando de sessões em sessões para poder trazer o que há de mais impactante para a clínica médica. Convido, querido Eduardo Zui, para compartilhar conosco a sua observação. Mais uma vez, obrigado, é uma honra. E agora nós vamos conversar sobre síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, o que foi discutido de mais relevante para a nossa prática do dia a dia. Esse também que é um tema muito atual, é o que foi conversado lá no DDW. Trouxe alguns slides de algumas aulas, na maioria do professor Marco Pimentel, de Los Angeles, que é provavelmente a maior referência atualmente nesse assunto. E o que ele traz? Né? Ele destaca que a SIBO, como é já conhecida mesmo aqui no nosso meio, ela não é a mesma SIBO que a gente aprendeu, que se falava algum tempo atrás. Né? Não é aquela translocação ou migração das bactérias do cólon para o delgado. Não, não é nada disso. Né? O conhecimento atual prova que são bactérias próprias da microbiota do intestino delgado, e não do cólon. E que há subtipos de SIBO. Né? Então, a gente tem o supercrescimento metanogênico, que está mais associado à constipação, e além da participação de bactérias, há a participação de arqueias produtoras de metano, e o SIBO e o ISO, que seria o supercrescimento produtor de sulfeto de hidrogênio, e não só de hidrogênio, como na SIBO que a gente está mais acostumado, que é o gás que a gente consegue medir com mais facilidade com dispositivos aqui no nosso meio. E sempre entender que SIBO é consequência de alguma coisa. Ela não é uma entidade por si só, ela é consequência de uma causa. Então, diante de um paciente com SIBO, a gente tem que investigar. Né? Há várias situações que podem levar a esse supercrescimento bacteriano, basicamente as situações que retardam o trânsito intestinal, especificamente no delgado. Então, essas causas podem ser mecânicas, como, por exemplo, aderências que o paciente nem sabe que tem, mesmo sem ter intervenção cirúrgica, por exemplo, uma diverticulite, ela pode ter resolução espontânea e desenvolver uma aderência intestinal, e ser a causa do problema. Doenças sistêmicas, como diabetes, por exemplo, má absorção, medicamentos, especificamente os opioides, têm sabidamente retardam o trânsito intestinal e podem ser a causa do supercrescimento bacteriano. E até então, a grande polêmica, talvez, e o que se vem discutindo, é essa relação entre SIBO e síndrome do intestino irritável. Né? Pode ser a causa, está sempre envolvida, ela está envolvida em algumas situações. Então, isso é que precisa esclarecer e que as pesquisas vêm avançando bastante. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que em muitos casos de intestino irritável, eles têm uma causa, que é uma infecção intestinal. É uma diarreia aguda, uma gastroenterite, ela vai desenvolver, e hoje está bem estabelecido que a cada 7 infecções importantes intestinais, pelo menos um paciente vai desenvolver síndrome de intestino irritável. E qual a relação disso? Né? Quando a gente analisa daí os subtipos, esse trabalho já publicado no final do ano passado mostra a correlação com o aumento do metano no ar expirado, né? A produção de metano está associada com síndrome com SIBO tipo constipação. E agora se identifica quais são as bactérias envolvidas mais comumente na SIBO, né? É Klebsiella, E. coli, Proteus e outras menos frequentes, como Fusobacterium e Disulfovigrio. Então, não são
bactérias da microbiota colônica, são bactérias da microbiota do delgado que estão envolvidas nesses casos, né? E nos casos diarreicos, naquelas formas produtoras de hidrogênio, mais Klebsiella e E. coli. Então, se sabe, né, está bem identificado e publicado que a produção de metano está mais envolvida na constipação e de sulfeto de hidrogênio e hidrogênio nas formas diarreicas da SIBO. E também esse trabalho foi apresentado agora, nesse último congresso, mostra que a maior quantidade, aqueles pacientes que tinham um maior pico de sulfeto de hidrogênio, tinham sintomas mais importantes, tanto de severidade quanto de urgência diarreica, de urgência evacuatória e severidade diarreica em pacientes com SIBO, né, relacionando o grau de sintomas com a produção maior de sulfeto de hidrogênio. Esse trabalho também foi publicado lá, algo bem novo, mostrando que o aumento da produção de metano está associado com o supercrescimento de algumas bactérias e também altera a forma que o nosso organismo responde. Então, tem uma correlação com alterações do padrão mitocondrial, resposta ao estresse oxidativo, resposta imune e a sensibilidade e motilidade, ou seja, a maior parte da fisiopatologia envolvida nas doenças intestinais, especificamente também na síndrome de intestino irritável. Então, essas bactérias aumentam a produção de gás e alteram a forma que o nosso organismo se comporta, que o nosso intestino responde no seu funcionamento e a certos estímulos. Já se sabe há bastante tempo, está bem estabelecido, que a rifaximina é o antibiótico de escolha com melhor ação, e aí uma meta-análise com vários estudos mostrando que praticamente todos mostram essa superioridade da rifaximina. E já no ano passado foi publicado um trabalho mostrando que seria razoável a gente utilizar mucolítico no tratamento do supercrescimento bacteriano, uma vez que essas bactérias, essa microbiota, ela não está infectando ou localizada nas células intestinais. Ela está 50% no muco e 50% no líquido livre da luz intestinal. Então, em ratos, se provou que o uso de mucolítico aumentaria a ação do antibiótico. E agora, no DTW, o Dr. Pimentel apresentou um estudo mostrando em humanos, né, comparando rifaximina em dose padrão com rifaximina numa dose mais baixa associada a N-acetilcisteína com 600 miligramas. E mostrou que, mesmo com dose menor de antibiótico, o uso de N-acetilcisteína trouxe melhores resultados, principalmente na redução daquelas bactérias causadoras de SIBO, como E. coli e Klebsiella. Já é um trabalho antigo, mas para relembrar o tratamento, o uso de procinéticos tem o seu papel em reduzir a recidiva da SIBO em alguns pacientes, né? Nesse trabalho ele analisou tegaserode e eritromicina com superioridade do tegaserode e alguns outros tratamentos, mostrando, por exemplo, dieta elementar reduz a produção tanto de hidrogênio quanto de metano, então poderia ser, em alguns casos, mais uma ferramenta no arsenal terapêutico, e uma droga nova, que foi apresentada agora, chamada CS06, uma droga que inibe a produção de metano, e aí reduzindo principalmente os sintomas em pacientes com SIBO no formato constipação. Né? Então, fechando, lembrando a importância da investigação da causa primária do supercrescimento, que levou ao supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, fazendo exames laboratoriais, de imagem, endoscópicos, dependendo de cada suspeita, de cada caso. Mais importante buscar resolver a origem do problema para que esse paciente não tenha
constantes recidivas de SIBO depois do tratamento. Muito obrigado, espero que todos tenham aproveitado e estamos à discussão aqui para conversar mais sobre essas apresentações. Perfeito, meu querido irmão Eduardo Zui. Essa amizade que se estende há quase 15 anos pela medicina, pela vida, pelo descobrimento de novas e novas cidades, que a gente possa aprender, e agora com essa nova missão de compartilhar conhecimentos, um pouco da nossa experiência com nossos colegas. Afinal, essa nossa filosofia extrapõe aquela que é só a filosofia comercial, de estarmos lá dentro do consultório só com o nosso paciente. É poder integrar, poder unir, poder fazer com que o colega à distância possa aproveitar um pouco daquilo que a gente está vivendo do berço da ciência e estimulá-lo para poder juntar conosco para que essa caravana cresça cada vez mais. Estou aqui com o querido Eduardo Zui, já está aí comigo? Perfeito. Estou aqui, o querido Maurício Bravin passa para ti no teste de hidrogênio, com a suspeita, na teste respiratório com suspeita de IMO, o aumento do metano já no colo em 120 minutos merece tratamento? No que você pôde verificar lá? Eu acredito que a gente tem que analisar o caso como um caso todo, clínico, né? Né, irmão? Clínico, mas numa suspeita forte, provavelmente é o que motivou a realização do exame, eu acho que deve ser considerado um pico de 120 minutos, sim. Mas o teste de metano é algo novo aqui no nosso meio, né? São poucos centros que já estão fazendo. A gente já tem um aparelho brasileiro em comercialização e eu acredito que vai ser cada vez mais comum na nossa prática, talvez até substitua a dosagem de hidrogênio isoladamente. A gente tem observado os centros que é uma transição gradativa. Na verdade, como toda tecnologia tem seu período de maturação, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos a gente realmente vai saber a experiência brasileira para que nós tenhamos o real sentido de como aplicar, de como utilizar para cada paciente. Mas nas aulas que a professora Maria do Carmo, o professor Barbucci colocam, realmente é ter a compreensão. Primeiro, qual o fenótipo? É um fenótipo mais alto? É um fenótipo mais baixo? É um direcionamento que a gente possa ter. Hoje, a gente tem ainda uma experiência muito maior com o teste de hidrogênio. Ele está presente em mais de 80%, talvez mais de 90% de todos os centros e consegue atender boa parte daqueles que realmente tenham a necessidade. Sabemos que o paciente com a tendência, com fenótipo mais constipativo, precisa dessa atenção. E aí o teste de metano pode entrar. O futuro, acredito que nós tenhamos essa evolução, vai estar na nossa prática do dia a dia de nosso consultório. Mas uma coisa que nós estamos numa jornada de conhecimento sobre a síndrome do intestino irritável, e o que mais nós debatemos antes do teste, muito mais valioso é a relação médico-paciente, é uma extraordinária anamnese, é um conhecimento sobre a jornada de todo esse paciente, para que nós tenhamos um raciocínio clínico bem mais detalhado. Concorda, querido Eduardo Zui? Sem dúvida. Como o professor Barbucci colocou, para a esofagite eosinofílica ou eosinofilia esofágica, serve para todas as doenças funcionais, né? A gente tem que olhar o paciente e entender o que o paciente quer, né? E botar o paciente no centro do tratamento e das decisões terapêuticas. Com certeza. O querido Eric Pereira está aqui conosco, um grande abraço, Eric, esse amigo nosso também. Em casos que o paciente apresente recidiva da SIBO por questões anatômicas, a rifaximina deverá ser repetida ou optamos por outro antibiótico? Também, mais uma vez, a gente tem que analisar cada caso, mas, de forma geral, a rifaximina é o antibiótico de escolha, até pela situação na luz e menor absorção sistêmica, menos efeitos colaterais.
E se a gente tem um paciente com recidiva e tem alteração anatômica, a gente está entendendo que o problema dele é esse retardo, esse trânsito lento de Delgado, e não uma resistência antimicrobiana. Então, a gente poderia repetir, né, de regra, claro que analisando o caso, o tempo da recidiva, outros antibióticos que esse paciente já tem utilizado, mas eu acho que nesse caso não vejo problema de repetir a rifaximina. Com certeza. Professora, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que está super bem discutido, né? Tudo tranquilo?